Pois bem, deixa eu embarcar aqui. Alfredo Santos Júnior. Alfredo Santos Júnior vem direto, acho que está falando lá de Salvador. Ele é secretário-geral da CUT na Bahia e é diretor do Sindiquímica, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Química lá da Bahia. Alfredo, estava tomando café da manhã dele, estou dando um tempinho aqui. Vamos lá, Alfredo, muito bem chegado, que bom que você está aqui. Bom dia, boa segunda. Bom dia, Mauro. Prazer estar aqui. Esse portal que surge aí, já acompanhava desde a época que era o canal de Jones Manuel, a gente já fez algumas lives juntos e agora está aqui nesse portal de notícias, é sempre um prazer. Sim, Jones me falou, gosta muito de você e da postura sua aí na Bahia, é um lutador. Eu queria começar te perguntando, Alfredo, sobre uma questão que é a privatização da Bahia Gás. Né? A Bahia Gás, hoje, 75,5% do capital da Bahia Gás é do governo da Bahia, mas tem um consórcio chamado Genial Consórcio, muito genial, que foi o mesmo consórcio que comandou o processo de privatização da Eletrobras e da Copel, que está à frente de um projeto de privatização. Esse assunto vem se arrastando já há bastante tempo. Primeiro, diz para nós que não somos da Bahia, o que é exatamente a Bahia Gás, a importância dela para a economia baiana e como é que está esse processo aí do governo Jerônimo de privatização. Tá, vamos lá. Para a gente compreender primeiro o que é a Bahia Gás, eu gosto de fazer um paralelo. A Bahia Gás está para o estado da Bahia, como a Petrobras está para o Brasil. É a maior estatal do estado da Bahia, a mais lucrativa, e provavelmente não, com certeza, a única estatal capaz de gerar desenvolvimento, emprego e renda regional. É a única estatal que o governo do estado tem às suas mãos para gerar, por exemplo, ou incentivar ou criar algum mecanismo de política industrial. Então, ela é fundamental para a economia baiana, é a segunda maior empresa de gás do Brasil, perdendo, obviamente, apenas para São Paulo, dado o tamanho da megalópole que é São Paulo, e por ser uma empresa de 100 anos, a empresa paulista, enquanto a baiana foi criada em 97, e é uma empresa que é bom fazer essa diferenciação que algumas pessoas confundem, é uma empresa que distribui gás natural canalizado. Ela não tem absolutamente nada a ver com o bujão de gás de cozinha que algumas pessoas confundem, mas ela é fundamental, por exemplo, para levar gás natural canalizado também para algumas residências, mas talvez o papel mais importante dela seja levar o gás natural para as indústrias, para a indústria petroquímica, para o GNV dos veículos. Então, ela tem um papel fundamental, inclusive de regulação, frente aos demais combustíveis, né, no mercado. Então, para nós, ela é uma empresa de suma importância e que, infelizmente, vem sim, desde o final do último governo, né, do último governo Rui Costa, passando por uma ameaça de privatização real, uma ameaça de privatização que vem se arrastando graças ao nosso movimento de luta e denúncia que tem conseguido atrasar este processo. Tivemos algumas vitórias no final do ano passado, que me parece, inclusive, que caminha para algum lugar, mas que ainda são muito incertos, e a verdade é que a ameaça de privatização ela existe, com o Grupo Genial já aí trabalhando dentro da Bahia Gás já há mais de um ano, a partir de um edital que foi publicado no final do governo Rui Costa. Ou seja, o processo de privatização da Bahia Gás é todo um processo que acontece no interior dos governos petistas aí, né? Não é que é uma coisa, não, lá atrás foi um governo de direita e tal, não, é todo ele, como é que é isso? Na verdade, a legislação que aprova a possibilidade de privatização, essa é anterior, ela é ainda do governo César Borges. Tá. Mas apesar da legislação existir, não havia interesse, inclusive, da iniciativa privada em privatizá-la antes, porque ela era uma empresa minúscula. Então, se precisou-se do capital público, precisou-se do dinheiro público para fazer a empresa crescer, para criar um mercado, para formar mão de obra, para investir em infraestrutura, e agora que a empresa está extremamente lucrativa, agora sim interessa ao capital. Claro, agora que ela está grande, bonita, lucrativa, agora privatiza. Exatamente, agora tem interesse. E aí, na verdade, é um movimento muito contraditório, porque no Brasil inteiro houve um movimento, durante o governo Bolsonaro, houve um movimento de venda da Gaspetro. Né? Você falou aí, hoje 75% da companhia ela pertence ao governo do Estado, mas o histórico do Brasil era de que, na verdade, 1/3 pertencia ao governo do Estado, 1/3 pertencia à Petrobras, através da Gaspetro, e 1/3 à iniciativa privada.
As companhias de gás do Brasil quase todo eram assim, com esse capital social. No governo Bolsonaro, quando se privatiza a Gaspetro, muitos governos do Nordeste fazem o caminho acertado do nosso ponto de vista, de quem pensa como esquerda, de exercer o direito de preferência e comprar as ações que o governo Bolsonaro estava privatizando da Gaspetro. E por isso a Bahia Gás hoje tem 75%. Ele amplia a participação do Estado na empresa e, contraditoriamente, pouco tempo depois, publica um edital com estudos de privatização. Então, tem um movimento, inclusive, muito contraditório neste processo, que tenta, a primeira tentativa de privatização é feita... Tem um gatinho aí, né, passeando. Tem um gato aqui atrapalhando, é o gato de minha filha. Tudo bem. O primeiro movimento de privatização ele é tentado ainda pouco antes da eleição que elegeu o Jerônimo. E a gente consegue fazer um movimento de denúncia, véspera de eleição, o governo recua, retira o edital, mas logo depois da eleição republica o edital, e aí essa foi o movimento que eu achei mais equivocado e mais leviano na política, porque o edital que tinha sido publicado anteriormente com o nome da Bahia Gás, ele é republicado 15 dias depois do segundo turno das eleições, com o mesmo número, com o mesmo corpo de texto, com o mesmo teor, porém sem estar escrito no título o nome Bahia Gás. E isso faz com que, infelizmente, passe, sim, despercebido por nós do movimento naquele momento, uma publicação no Diário Oficial sem o título, né? E quando a gente foi se dar conta novamente do que estava acontecendo, esse edital já foi quando o Grupo Genial se apresentou como vitorioso do edital, aí já em março do ano seguinte, né? Março de 23, no caso, a eleição foi 22, né? E então, desde março de 23 para cá, a gente vem conduzindo essa luta contra a privatização da companhia, com o governo Jerônimo, numa postura, preciso reconhecer, melhor que o governo Rui, porque o governo Jerônimo vem publicamente à imprensa o tempo inteiro se colocar contrário à privatização. Porém, apesar dos discursos dele na imprensa, nos bastidores nada foi feito. O edital continua em curso, não tem um distrato assinado com o Grupo Genial, enfim, não tem um movimento que, de fato, torne o discurso algo concreto. Então, no último período, nós começamos a migrar para um caminho inverso, que parece ser o caminho que está mais promissor agora, a partir do início do ano legislativo esse ano, que foi pressionar os parlamentares e o próprio Partido dos Trabalhadores a revogar a lei do governo César Borges, a lei de 97, que autoriza a privatização, porque aí com isso a gente mata no nascedouro, e esse parece ser um movimento que tem tido maior êxito, né? A gente tem conseguido que todos os parlamentares digamos, do campo de esquerda, né? PT, PCdoB, PSOL, enfim, esses se manifestem a favor da revogação da lei de 97 que autoriza a privatização. Interessante. Quer dizer, então o caminho agora não é combater diretamente o edital, mas revogar a lei. Tem chance? Se eu revogo a lei que autoriza o edital cai. Acabou, o edital acabou. Se autodissolveu. Você vê chance? Acho que sim. Se você me perguntasse isso em novembro do ano passado, eu iria dizer que não. Mas houve um movimento, a gente tem conseguido crescer o movimento aqui na sociedade baiana, e já tinha um projeto de lei de revogação feito pelo deputado Hilton, que é do PSOL, mas não tinha apoio da bancada, por exemplo, do PT e PCdoB, que daria um apoio maior, teria um número maior na Assembleia Legislativa, mas fruto desse processo de mobilização interna e externa, a gente teve uma decisão na última reunião do Diretório Estadual do PT, em dezembro do ano passado, uma decisão do diretório orientando a sua bancada de parlamentar a votar pela revogação da lei. Então, a gente acredita que agora, em março, com o retorno do ano legislativo, a gente possa ir para cima dos deputados do PT com esta resolução do próprio PT, dizendo, olha, tem uma resolução do partido, então vamos desengavetar o projeto e vamos revogar a lei. Acho que essa talvez seja a estratégia mais promissora no momento, além, obviamente, do clássico que o movimento social tem que fazer, independente de governos. A gente tem feito alguns movimentos de rua, de mobilização. Fizemos um movimento em parceria com trabalhadores de aplicativo, que foi muito interessante, que a gente conseguiu fazer uma parceria com o posto de gasolina aqui e colocamos gás natural a preço de custo, para mostrar que o preço da empresa estatal é muito mais barato do que das empresas privadas. Então, a gente tem hoje um dos gás natural mais baratos do Brasil, que pese ter uma das gasolinas mais caras do Brasil, porque a refinaria Landulfo foi privatizada.
Então, hoje a Bahia tem o gás de cozinha e a gasolina, uma das mais caras do Brasil, porque são distribuídas pela Selen, que é privatizada, e tem um dos gás naturais mais Pois baratos é. do Brasil, porque é distribuído por uma empresa estatal. Então, a gente está utilizando dessas campanhas aí de venda a preço de custo do gás também, e aí forma aquela fila, acaba atraindo a imprensa, enfim, para também demonstrar isso, né, que o papel de uma empresa estatal Sim. é também um papel social. Que é, isso, que é exatamente essa situação que a gente vive, né? O paradoxo do Brasil, apesar de todo o discurso da mídia liberal e, nessa altura do campeonato, dos progressistas e até do governo PT, de que privatiza que é bom, a privatização leva o preço lá para baixo, a qualidade do serviço lá para cima, a qualidade do serviço para baixo, e na estatal, em geral, é o oposto, né? É o preço lá Sim. embaixo e a qualidade lá em cima, né? A gente tem alguns exemplos, inclusive na Bahia, que faz com que o povo baiano sinta muito isso na pele. O mais recente é esse da refinaria do Alves, que o preço do gás de cozinha, gasolina, subiu muito pós-privatização. E um outro que seja sistemático na Bahia, em São Paulo também, é a privatização do sistema de energia. A nossa Coelba, que é a empresa que mais reclamações no PROCON tem, o preço da energia elétrica alto e o serviço de má qualidade. E em São Paulo a gente viu aí São Paulo passar por alguns apagões pós-privatização, com a dificuldade enorme de retornar o fornecimento de energia elétrica pós chuvas e etc., claramente por falta de mão de obra, porque a empresa privada demitiu quase 30% da força de trabalho em São Paulo e na hora que precisou dessa força de trabalho para fazer o sistema elétrico voltar a funcionar normalmente após algum incidente, não tinha essa força de trabalho. Sim. Então, a empresa privada ela prioriza lucro. Um outro exemplo aqui na Bahia, que para nós é crucial, é levar gás natural para regiões do interior do estado, que a princípio não interessaria a empresa privada. A Bahia Gás está construindo hoje um gasoduto, chamado Gasoduto Sudoeste, que leva gás para o oeste da Bahia. É o maior gasoduto no Brasil, perdendo apenas para o gasoduto da Petrobras, que traz gás da Bolívia, mas enfim, a Petrobras também é estatal. O que eu quero dizer é isso, aqui é um gasoduto com retorno de capital incerto, porque não tem garantia que nesses lugares vão ter esse consumo todo, e que caso dê retorno, a previsão é que dê retorno em 30 anos. Empresa privada nenhuma faria um troço desse. Agora, uma empresa estatal faz porque o objetivo não é só lucro, é gerar desenvolvimento nessas regiões. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Gilberto Cruvinel. Deixa eu ler alguns superchats que chegaram. O Marcelo Minas Gerais está propondo convidar o Léo Péricles e a Sabrina Fernandes. Ambos estão na lista, tá bom, Marcelo? Yuri Gandim presenteou 5, nossa, legal, 5 assinaturas Nossa, que do... legal. Não é mais do Jones Manuel, né? 5 assinaturas do... não é mais Jones Manuel, não. Precisamos ver até como atualizar isso aí, a gente vai acabar atualizando. 5 assinaturas do Farol Brasil. É isso aí. Sim. Valeu, Yuri. Super obrigado. A Deise dizendo, um recado para você, pela participação do gatinho. E aí o Gilberto Cruvinel tem uma pergunta para você. Mauro, pergunta ao Alfredo sobre a recompra da refinaria Landulfo Alves. Um tema importante para você, para a Bahia e para o Brasil inteiro. Sim, então, desde a vitória do governo Lula, né, a gente ouve sim essa movimentação. O ex-presidente da Petrobras ele fazia um debate mais público do que a atual presidenta, de se manifestar em favor da compra, etc. A gente sabe que existe uma movimentação de bastidores nesse sentido, mas a gente ainda não tem, até porque muita coisa corre em sigilo de negociação com o grupo Mubadala que comprou. A gente não tem clareza de como vai ser este processo. Houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa ano passado, onde inclusive participou um representante da Selen na audiência pública e que colocava uma divergência de valores nesse. A Petrobras fala que quer recomprar, mas não tem um acordo de valores em relação à refinaria. A gente ouve nos bastidores outras insinuações de que haveria um processo, na verdade, de a Mubadala virar sócio da Petrobras em um outro negócio de biocombustível e isso entrar na negociação em relação ao Landulfo Alves. O fato é que tem uma movimentação da atual gestão da Petrobras para retomar o controle da Landulfo Alves. Eu nem gosto de falar em recompra, porque eu não sei se é um processo de recompra, se é um processo de negociação de sociedade, etc. Mas a gente sabe que tem um movimento de retomada do controle para que ele fique sob gestão da Petrobras, mas o movimento social e a sociedade não tem detalhes de como esse processo está se dando com o grupo Mubadala. O que a gente sabe é que ele está se arrastando.
porque já tem aí mais de 2 anos nesse... vai sair daqui a 3 meses, daqui a 6... E assim, esse negócio tá meio, como a gente fala aqui na Bahia, tá meio que amarrado de corda, porque não anda. O que a gente sabe é que tem sim uma movimentação nesse sentido, inclusive com a possível construção de uma unidade de biocombustível na região ali da refinaria, em parceria entre o Grupo Mubadala e a Petrobras. Deixa eu fazer uma última questão, Alfredo. Não queria deixar de aproveitar a sua presença aqui para fazer uma questão sobre a indústria química, né? A indústria química, não existe Bahia contemporânea sem indústria química, né? Em 78, ainda em pleno regime militar, foi fundado o Polo Petroquímico de Camaçari, é considerado ainda hoje o maior complexo industrial integrado do Hemisfério Sul. São mais de 90 empresas químicas, petroquímicas, tem indústria automotiva, celulose, é um negócio assim realmente impressionante, Camaçari. Mas em que pese essa pujança, os últimos anos parece que estão, especialmente na indústria química, né, polo petroquímico, a indústria química vem passando por uma crise aí na Bahia, né? Na verdade, não só na Bahia, é uma crise na indústria química e petroquímica nacional. Obviamente, o maior polo está aqui, acaba sendo mais afetado, mas é um processo que vem se arrastando há algum tempo, se aprofunda ali pós-golpe de 2016, e é um processo que tem a ver com a falta de uma política industrial. O polo petroquímico ele nasce no governo militar, é verdade, e ele nasce no modelo tripartite, com participação do capital privado nacional, capital multinacional, e um terço da maioria das empresas naquele momento tinha um terço de capital estatal, da União. E ele vem passando desde o governo Collor, etc., por processos de privatizações, de venda, de remodelagem, e num país que não tem, desde então, mesmo passado governos de direita, de esquerda, passado o governo Lula, Temer, Itamar e etc., Fernando Henrique, nunca foi construído de verdade um processo de política industrial. Então, a gente tem hoje, por exemplo, 85% do fertilizante que o agronegócio usa é fertilizante importado. Eu não estou nem falando do agrotóxico, que é um outro debate, inclusive, né? Que a gente também importa, inclusive, produtos que são proibidos em outros países. Mas o fertilizante nitrogenado e etc., que movimenta a indústria química e petroquímica nacional, o agronegócio brasileiro, que é o maior consumidor mundial, ao invés de comprar no mercado interno, 85% dele é importado. A gente tem um outro movimento recente, e aí uma movimentação acertada de diversos países, ao perceber uma mudança na geopolítica, especialmente da China, por exemplo, que era o maior consumidor, o maior importador de derivados petroquímicos. A China ela se torna um grande exportador, né, de plásticos, capinha de celular, brinquedos, produtos eletrônicos, de tecnologia, já nos últimos anos, e num movimento mais recente, ela entendendo que essa indústria dela, que já é uma indústria pujante, mundial, ela depende de matérias-primas que são petroquímicas, a China tem feito um movimento nos últimos 5 anos de se tornar autossuficiente também em derivados petroquímicos, e com isso vem aumentando muito a sua capacidade produtiva de derivados petroquímicos. O resto do mundo, para se proteger deste movimento, atua com taxação de importação, política de incentivo. Então, você tem Estados Unidos, China, independente do recorte ideológico dos países de, enfim, tanto os países como a Índia, que tem crescido muito sua indústria farmacêutica também, países como China, mas também países como os Estados Unidos, México, etc., adotando políticas, seja de protecionismo, seja políticas de incentivo à ampliação das suas indústrias, e o Brasil sem nenhum tipo de política estatal, industrial para isso, deixando a coisa como se fosse o mercado se autorregula, a indústria privada vai se adaptar, e não vai. O que a gente está vendo hoje é um movimento, por exemplo, no mercado de resina termoplásticas, que é a base de toda essa estrutura, cadeira plástica, computador, para-choque de carro, enfim, plástico está em tudo no nosso... Não é só a sacola plástica, nem o canudinho, como muita gente pensa, está na seringa, enfim, está em todo canto. Essas resinas termoplásticas hoje entram, inclusive, deturpando o que seria a Zona Franca de Manaus. A indústria americana, que exportava para a China, por exemplo, e hoje não exporta, desova seus produtos baratos na Zona Franca de Manaus, troca de embalagem na Zona Franca de Manaus e entra no mercado brasileiro
como se fosse produzido na Zona Franca de Manaus, sem sequer gerar emprego e renda em Manaus. Ela só faz uma escala em Manaus. Então, deturpa, inclusive, o papel da Zona Franca. Sem contar que a gente estava discutindo gás também. Então, por exemplo, o Brasil tem um preço de gás que não é competitivo no mercado internacional. O preço de gás no Brasil chega a ser 4, 5 vezes o preço de gás nos Estados Unidos, por exemplo. E aí tem um debate também de política ambiental a ser feito, porque os Estados Unidos explora gás de xisto, que é muito mais danoso ao meio ambiente do que o gás natural que a gente utiliza aqui. E se você não faz uma política econômica, de política industrial, para compensar essas coisas, fica contraditório, porque a gente tem uma política ambiental correta, adequada, mas a gente deixa de consumir o produto feito por esta política ambiental adequada para importar um produto que é feito numa política ambiental mais danosa e, portanto, mais barata. Então, a gente acaba fazendo o contrário, né? Cria uma legislação ambiental adequada, mas que sem uma devida política industrial de compensação de importação, você acaba matando aquelas indústrias que se adaptam a essa legislação e fomentando indústria em outros países que não têm essa mesma restrição ambiental. Alfredo Santos Júnior, ele que é secretário-geral da CUT Bahia e diretor do Sindiquímica, também da Bahia, com a gente aqui. Obrigado, boa semana para ti, Alfredo. Obrigado, viu, por ter atendido nosso convite. Um abração. Eu que agradeço, Mauro, sempre um prazer estar aqui, enfim, sempre disponível para outras oportunidades também. Enfim, é sempre bom ter um canal de esquerda, um canal que dialogue com a pauta de verdade da classe trabalhadora, independente de qualquer corrente partidária ou ideológica. Acho que é importante que nós, do movimento sindical, do movimento social, precisa ter isso muito claro. Óbvio que em determinados momentos a gente vai ter que se posicionar na política partidária também, mas a nosso lado é o lado da classe trabalhadora, independente de governos que porventura estejam. E hoje, por exemplo, nós estamos nos colocando, denunciando questões que são de governos que a gente apoiou lá atrás, mas que nesse momento a gente entende que não está adotando postura adequada com os interesses da classe trabalhadora. Então, sempre um prazer enorme ter esse espaço aqui para dialogar com vocês. Obrigado mesmo, viu, Alfredo? Combatente do povo brasileiro, dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Abração. Abraço.